um cargo de destaque dentro dessa organização. Sim. E ele estava nos comentando naquele programa a importância de ter feito a escolha por esse MBA. O nosso feedback, pelas vivências, cultura também, né, professor? A avaliação de todos os egressos que vêm dos Estados Unidos, depois de concluir esse curso, é altamente gratificante, altamente. A experiência, a vivência, a ampliação do nível de conhecimento mundial, de outra cultura, de outra economia mais desenvolvida do que a nossa, tudo isso soma, tudo isso agrega conhecimento e a avaliação é fantasticamente grande. Haja visto que neste ano nós tivemos, salvo erro, em março, nós já tivemos que encerrar as inscrições, porque o número de alunos, tá, já foi superior à capacidade de colocá-los dentro de sala de aula. Acho que eu só quero adicionar também, Sim. o professor Guariz está comentando, que nesse ano nós tivemos, nas 3 disciplinas em inglês que oferecemos na FAI, alunos da Baldwin Wallace que vieram cursar, que fazem o MBA na Baldwin Wallace e vieram cursar essas disciplinas aqui na FAI. Por quê? Exatamente para poderem se globalizar. Sim. Eles teriam essa oportunidade de fazer lá na própria instituição, mas eles vieram ao Brasil fazer a mesma disciplina, com o mesmo professor, mas poder conhecer a cultura do Brasil. Hoje em dia, o Brasil é um alvo para todos os países, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Então, isso também é uma outra oportunidade que nós oferecemos dos nossos alunos cursarem disciplinas com alunos internacionais. É um outro networking a nível mundial. É uma troca de experiências, é uma troca de conhecimentos e uma ampliação também do círculo social e cultural. É mostrar que o Brasil está inserido dentro da comunidade internacional, a comunidade acadêmica internacional. E isso a gente tem observado a cada ano que se passa. Cada vez mais a gente vê essa integração e essa exposição do Brasil como um centro de referência também na área de educação. Tá? Não é só como era antigamente, a Europa e Estados Unidos era a referência. Nós também estamos sendo uma referência, tá, para o resto do mundo. Isso é altamente positivo. Sem dúvida. Professora Juliana, ainda alguma consideração sobre essas questões? Bom, essa troca, né, essa integração que existe... Essa possibilidade, exatamente, né? São possibilidades, no caso da educação, a gente procura manter sempre o contato, principalmente com a graduação. Então, os cursos de extensão que são ofertados, né, geralmente a gente foca ali nos interesses, justamente para contribuir para uma formação mais humana, como os professores, né, já citaram. Essa questão da globalização, deixar de ver a educação de uma forma tão fragmentada, né? Isso não cabe à minha área, isso não existe mais, né? Então nós precisamos ter uma visão bastante ampla em relação ao que é o conhecimento e a importância, né, de se ter esse conhecimento. Então é isso que após, né, na educação, na FAI, é que a gente procura, né, aliar ali questões teóricas a práticas pedagógicas, né, que realmente favoreçam a vida desse aluno. Muito bem. Bom, estamos encerrando esse bloco, nós vamos deixar a segunda questão norteadora, que é a questão principal que nós vamos falar sobre a mesma ao longo do último bloco. As escolhas por uma especialização específica ou um MBA devem priorizar o aprofundamento e a extensão da graduação ou privilegiar a diversificação da área de atuação profissional? Claro que os nossos convidados já começaram a introduzir essa questão, mas agora nós vamos aprofundar as nossas considerações a partir dessa questão. Já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo.
E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que está com o tema Pós-graduação no desenvolvimento profissional. Deixamos, então, para que os nossos convidados falassem sobre a questão norteadora no finalzinho do segundo bloco, que é as escolhas por uma especialização específica ou um MBA devem priorizar o aprofundamento, ou seja, a extensão do curso de graduação, ou privilegiar a diversificação da área de atuação profissional. Eu quero começar com a professora Juliana, porque ela terminou o segundo bloco falando sobre isso, que na verdade a especialização também pode servir como uma possibilidade de fazer essa diversificação na área de atuação profissional. E eu vou citar a questão do curso de Educomunicação, professora. Que, na verdade, basta que tenha a graduação, que seja um profissional graduado, sim, mas não específico nos cursos de educação, como um pedagogo, então alguém das licenciaturas. Mas também pode ser alguém da comunicação social, um graduado em comunicação social, ou pode ser um graduado também nos cursos de licenciatura. Enfim, alguém que queira entender mais como trabalhar com os meios de comunicação, com as tecnologias da comunicação e da informação, de uma maneira educativa, assim como é o nosso programa Diálogos Acadêmicos. Com certeza. Bom, Regina, é uma pergunta que, na verdade, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre o assunto, né? Mas, primeiramente, como nós estamos citando, nós estamos numa fase, numa época em que as pessoas falam que nós estamos passando por uma próxima revolução industrial, uma terceira revolução industrial, que seria lá a era da informação, a era do conhecimento, né, como se informação e conhecimento não tivessem ali grandes diferenças, né? E quando a gente fala nos cursos na área da educação, por exemplo, leitura e produção de textos, né? Nós até conversávamos no decorrer nas nossas esperas ali, que não é um curso destinado somente a professores, professores, né, formados em língua letras, portuguesa. Isto, né, porque leitura, né, e produção escrita são atividades comuns a todos nós seres humanos, né? Então nós temos oportunidades, né, claro, nós recebemos lá muitas vezes jornalistas, nós recebemos publicitários, nós recebemos profissionais, né, de graduações bem diversificadas, né? O mesmo acontece com o curso de gestão e liderança. Sim. Né? O curso de gestão e liderança educacional também não é só para pedagogos, né? Nós temos também professores, né, de outras áreas que atuam na escola, né, de uma forma, por exemplo, realmente na gestão e gosta, né, vai buscar essas informações para contribuir. E também profissionais que estejam atuando em organizações não governamentais. Não governamentais, exatamente. Então a gente acaba recebendo também muito, né, esse público aí. E você também me contou, antes de começarmos a gravação, sobre alguns profissionais de áreas completamente opostas, por exemplo, administradores que procuram o curso de psicomotricidade ou psicopedagogia. É isso, Juliana? Isso. E qual seria assim, o objetivo desses na verdade, Regina, o que acontece, como nós estamos falando, o pré-requisito para pós, ali na área da educação, é a graduação. Né? Então, o que acontece? Nós recebemos profissionais que atuam, né, de uma forma direta ou indireta na educação e que, por exemplo, a psicopedagogia é uma área que as pessoas acham que deve ser vislumbrada somente por pedagogos ou psicólogos. Exatamente. Né? Só que não funciona assim. Nós estamos trabalhando com a questão do desenvolvimento do ser humano. Então, nós temos ali profissionais em empresas, né, que desenvolvem programas voltados para a família que buscam a psicopedagogia, formas ali de auxiliar. Claro que o psicopedagogo, né, ele tem ali sim ele tem um projeto um pouco mais denso em relação, né, à associação que ela, né, exige, né, que realmente tenha ali um estágio
clínico, né? Então, esse pessoal que procura, né, são pessoas que realmente trabalham diretamente ali com crianças, com adultos, né, de um modo geral, e que encontram ali dificuldades de aprendizagem, né? Então, Sim. isso muitas vezes acontece também nas empresas, né? E que, inclusive, você já me disse que recebem até pais de crianças com necessidades especiais que querem Exatamente. aprofundar o conhecimento para que possam contribuir no desenvolvimento da criança. Isto, nós recebemos sim pais que, como nós conversávamos, hoje a pesquisa, né, ela está realmente fácil para todos, né? Agora, claro, resta separar o que é informação e transformar realmente em conhecimento. E aí nós temos muitos pais ali, algumas crianças que apresentam algumas necessidades educacionais especiais e que acabam buscando ali o curso, já são graduados, para auxiliar o desenvolvimento do filho enquanto um ser humano, né? Enquanto não só a parte da escola, mas ele também colaborar com a parte deles ali da família. É bastante interessante essa diversidade de público também. Teremos daí uma turma heterogênea e que as trocas e as experiências, como nós falávamos nos blocos anteriores, acabam ocorrendo a partir daí. Professor Gilberto, então, a escolha por uma especialização ou um MBA deve priorizar esse aprofundamento, essa extensão do curso de graduação ou ao contrário? Pela diversificação da área de atuação profissional, ou então as duas coisas? Exatamente isso que eu ia responder, acho que as duas coisas, porque vai depender do que o aluno está procurando. Às vezes o aluno concluiu uma graduação numa outra instituição que não tenha muito prestígio e ele vai fazer a pós-graduação da FAI para somar o diploma da pós-graduação da FAI ao seu currículo. É um aluno recém-formado que está procurando um aprofundamento dos seus conhecimentos. E outros que já têm uma experiência profissional de alguns tempos, ele retorna, vem procurar na instituição para aprofundar e estender o seu leque de conhecimentos, o seu network. Então, esses são os dois pontos em que nós procuramos ter os alunos na pós-graduação. Isso também é possível ser avaliado durante a entrevista com os candidatos, não é, professor? Que naquele momento eles têm um rol, né, vários cursos de especialização e eles podem ficar com certeza, quando o aluno chega, o coordenador já verifica que ele é recém-formado, já sabe o direcionamento que tem que dar na sua grade curricular da pós-graduação. Quando ele já tem uma experiência dentro dessa área, ele já vem com alguma coisa definida do que ele quer fazer. Então, são dois enfoques totalmente distintos. E que eles acabam se encontrando depois em sala de aula, né? Depois eles se encontram em sala de aula e é aí que os nossos professores atuam. Porque nossos professores não são somente acadêmicos, né? Eles têm uma experiência didática, mas principalmente uma atividade profissional, que podem transmitir em sala de aula as experiências do dia a dia das empresas, das suas consultorias, ou mesmo das suas empresas. Então, fica uma situação bem profissionalizada, como ocorre o dia a dia da empresa. Na pós-graduação, o que a gente sente é o aluno da pós-graduação aprende à noite e quer aplicar no dia seguinte. Então, tem que ser uma receita de bolo muito efetiva, que não possa errar. Certo. E também acontece o diálogo em sala de aula, o diálogo entre o meio profissional e o diálogo acadêmico. É isso, professor? Claro. É por isso que nós criamos esse programa. É, exatamente. Hoje nós não temos ninguém de fora aqui porque se trata de um assunto mais voltado a prestar informações sobre os cursos de pós-graduação que são oferecidos na FAI. Mas o objetivo é sempre nós termos alguém do meio profissional que possa interagir com os nossos professores, os nossos dirigentes que comparecem aqui no programa. Porque o meio profissional nos solicita bastante, não é, professor Sérgio? E muitas vezes dizem que a academia se afasta do meio profissional.
É isso, professor? Como o senhor observa isso em sala de aula? Para mim, Regina, está muito claro a situação hoje do que o mercado está buscando. O mercado brasileiro está à busca de profissionais que reúnam um pouco de academia e muito de conhecimento prático. E o que os alunos devem buscar e estão buscando? E aí talvez seja um dos sucessos da FAI. É a capacidade ou a possibilidade desse aluno, ao adentrar numa pós-graduação da FAI, poder conviver simultaneamente com o conhecimento do professor que está em sala de aula, conhecimento acadêmico, teórico, aliado ao conhecimento prático, e que é aquilo que eu brinco. O professor à noite vai para a sala de aula ensinar aquilo que ele vivenciou durante o dia na sua empresa. E o aluno, à semelhança do que o professor Gilberto falou, o aluno vai no dia seguinte aplicar na sua empresa aquilo que ele aprendeu em sala de aula na noite anterior. Então, o que eu vejo hoje de futuro no mercado de trabalho? Eu diria, e isso talvez fosse até um conselho para os alunos, é buscar cursos onde ele possa aliar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. Isso é que falta para o Brasil. E eu tenho absoluta certeza, não vai faltar emprego para alunos ou para profissionais que reúnam esses dois tipos de atributos. E é isso que a gente busca no dia a dia de sala de aula com os nossos professores. E isso também não pode ser e não consegue ser efetivado com qualidade se for uma rapidez, né? Se nós quisermos fazer com uma brevidade em busca do certificado. Porque depois, por mais que se busque esse lado, mais tarde isso vai aparecer no exercício da sua atividade profissional. É isso, professor? Isso. Teve algum caso nesse sentido? Olha, Regina, na verdade, como o professor, né, acabou de comentar, nós temos muito claro, né, o que o mercado realmente precisa. Então, é uma formação realmente que seja consistente, né?